Olá! Hoje o Mundo Político traz mais uma leitura sobre eleições municipais, seus resultados e a importância do poder local para a política do país. Eu vou conversar com a cientista política Marta Mendes, que é coordenadora do NEPOL, é o Núcleo de Estudos sobre Política Local na Universidade Federal de Juiz de Fora. Marta, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço pelo convite, Vivi. Marta, qual que é o peso da pandemia na escolha do prefeito, especialmente nestas eleições, não é, que nós estamos vivendo essa circunstância? Bom, a gente está ainda reagindo, né, assim, essas eleições que aconteceram há 2 dias, então é algo que a gente ainda precisa refletir um pouco mais, mas em princípio, existia uma expectativa de que a pandemia ia contar muito, tanto, né, em relação à abstenção, as taxas de abstenção que realmente a gente viu que cresceram, embora com muita variação no país, mas principalmente pensando na escolha do eleitor, né? Se o eleitor levaria em consideração o tipo de postura que o gestor municipal adotou durante a pandemia, se isso ia contar ou não, né? E a gente tem a nossa hipótese, né? Nós estamos conduzindo uma pesquisa aqui justamente focada nas respostas que os prefeitos, os governos municipais ofereceram para a pandemia. E a nossa hipótese é de que sim, de que em uma boa medida o eleitor deve ter levado isso em consideração e por uma série de motivos, né? A gente sabe que a saúde é uma preocupação da população brasileira, toda pesquisa de opinião, a saúde sempre aparece lá no primeiro lugar como uma preocupação. Essa questão, né, ficou mais dramática ainda, não só por causa da pandemia, mas pelo impacto, o efeito que ela tem no sistema de saúde como um todo, né? Então afeta a população de uma maneira muito dramática. E a gente tem já alguns casos emblemáticos que parecem que vão na direção da nossa hipótese, né? Eu acho que o Calil em Belo Horizonte talvez seja o caso mais emblemático, né? Todas as análises têm colocado aí um peso muito grande do tipo de postura que ele adotou durante a pandemia no município, né? A gente tem o caso de Niterói também, que é um prefeito que foi eleito no primeiro turno e é um prefeito que até pouco tempo atrás parecia carta fora do baralho, porque estava respondendo a processo. Então, a gente tem em outros casos no Brasil que sugerem isso, que os prefeitos que demonstraram uma postura de liderança e de firmeza na gestão da pandemia podem ter se beneficiado agora na eleição. Uhum. Agora, a gente observa também que esse não foi um assunto que foi uma questão sem discussão. Pelo contrário, envolveu muita discussão porque trazia à baila a questão da economia, não é? Uma paralisação da economia do país e o desemprego e tal. O presidente Jair Bolsonaro teve um papel importante nisso por criar um antagonismo com o conhecimento científico por conta disso, alegando isso, e tiveram prefeitos que julgaram a toalha e sequer se candidataram. Foi o caso do prefeito de Varginha, que deixou o cargo, não é? Alegando, supostamente, foi por isso, alegando que ele não queria mais se confrontar com aqueles que estavam incomodados com essa postura dele. Então, vocês fizeram essa leitura, quer dizer, dá para dizer assim, o quanto que parcela da população abriu mão do cuidado não é, por esse discurso, por essa questão da sobrevivência, né? Então, os prefeitos eles ficaram numa posição bem fragilizada, porque a gente viu que faltou muita coordenação do governo federal no combate à pandemia, né? Então, os prefeitos e os governadores assumiram a iniciativa, né, o protagonismo na gestão da crise. Muito do que o governo federal podia ter feito, que tradicionalmente faz no Brasil, no nosso arranjo federativo, não foi feito. Então, os prefeitos ficaram sob uma pressão muito grande, né? As pesquisas feitas lá em março, em abril, mostravam que a maioria da população era favorável às medidas de distanciamento social, mostravam que os prefeitos que estavam adotando essas medidas estavam com uma melhor avaliação, né? Isso não quer dizer que eles não sofriam pressões por determinados grupos, né? Pelos efeitos econômicos, né? Pelas perdas econômicas. O fato de que
houve uma demora no auxílio aos municípios, houve atraso na execução das transferências que já tinham sido aprovadas, houve uma demora na própria execução do auxílio emergencial. Isso tudo aumentou muitos custos para a própria população aderir ao isolamento, né? Mas as pesquisas tenderam a mostrar que a população compreendia a necessidade dessas medidas e tendia a apoiá-las. Uhum. Agora, e para a eleição dos vereadores, impactou de alguma forma? Como é que vocês têm essa percepção também, ou é só para o cargo majoritário? Para os prefeitos, a gente tem menos. Para os vereadores, a gente tem menos. A gente teve 1 ou 2 artigos. Nós fizemos uma série de artigos no nosso núcleo e a gente conseguiu contemplar, acho que uns 80, 90 municípios do país, com a colaboração de muitos pesquisadores do Brasil afora, e em quase todos eles o foco está no prefeito, né? O foco está no prefeito, que é essa figura, até pela maneira como as decisões foram tomadas, que foi, em grande medida, foi por meio de decreto, né? Justamente por esse caráter emergencial. Então foi tudo ali muito daquela maneira muito tempestiva, né? Declarando situação de emergência, já revendo uma série de procedimentos administrativos para ter mais agilidade. Então, a gente ainda não sabe muito sobre qual foi o papel que os vereadores e as câmaras municipais desempenharam aí. Eu acho que para a eleição de vereadores contou menos do que para a eleição de prefeito, né? Os prefeitos é que ficaram muito visados, assim como os governadores. Em que pese que no plano nacional não, né? O Congresso teve um papel muito importante, não é? Muito importante. Inclusive de pressionar o executivo para reagir. Tanto foi assim que as associações de prefeitos, as associações de municípios no Brasil, elas começaram a fazer o lobby todo no Congresso. Elas direcionaram grande parte dos seus esforços junto aos deputados, porque viram que era ali que existia alguma possibilidade de diálogo. Justamente devido a essa questão que você comentou, né? Essa relação muito hostil que o presidente desenvolveu com os prefeitos, com os governadores, tentando culpá-los, né, pela adoção das medidas, pelo agravamento da crise econômica no país. Então, o Congresso foi um canal importante ali de negociação e de diálogo com os prefeitos e os governadores. Uhum. Agora, qual que é o peso da influência, falando sobre eleição municipal, pensando em eleição municipal, e do que é, como funciona o poder local e como é que funciona a relação do eleitor com esse poder local e a escolha, né, de quem vai assumir esse poder. Qual que é o peso da influência das relações comunitárias, das relações familiares, horizontais, para que o poder local seja apontado, escolhido, de onde sai o prefeito? Como é que vocês acompanham isso e têm esse olhar? Porque tem uma ideia, né, de que existe uma relação diferente. Quando o eleitor escolhe um prefeito, ele está fazendo uma escolha diferente de quando ele escolhe os outros cargos executivos, né? Tem uma expectativa, né, de que tem uma maior proximidade, né, de que os representantes ali no nível local, eles seriam mais próximos, eles estão mais próximos das questões cotidianas do cidadão, né? O eleitor tem mais informação ali a respeito do que acontece na cidade, a respeito da Câmara Municipal, dos vereadores. Agora, isso nem sempre é verdade, até porque o que é um município no Brasil? Pode ser um município de 1.000 habitantes, pode ser uma metrópole, né, com milhões de habitantes. Então, isso vai variar muito, né? Eu acho assim que uma coisa é verdade. Se a gente olha para o perfil dos vereadores, por exemplo, é um perfil muito mais próximo do cidadão médio brasileiro, né? Então, de fato, o legislativo municipal, ele é mais diversificado. Se você olha em termos de ocupação, se você olha em termos de patrimônio um pouco menos, mas de idade. Então, assim, tem um pouco aquela expectativa de que é mais fácil você conquistar um cargo no nível municipal do que nos outros, você tem menos barreiras, né? E que, portanto, seria uma instância mais representativa e mais inclusiva nesse sentido, né? Agora, o quanto que isso, né, de fato se concretiza, aí a gente tem que olhar, né, para o perfil. Por exemplo, quando a gente olha agora a eleição para prefeito, né, as mulheres continuam muito subrepresentadas, né, no cargo de prefeito.
Agora, nessa eleição, se não me engano, acho que foram 12% dos candidatos 12,1%. eleitos no primeiro turno. Avançou de 11,7%, Quase se não me engano, nada. para 12,1%. Exatamente. Ainda tem mulheres que vão concorrer agora no segundo turno, né? Sim. Isso pode melhorar um pouco, mas ainda assim é muito pouco, né? Nas câmaras municipais, acho que avançou de 11,9% para 16%, mas o TSE ainda vai consolidar esses dados até sexta-feira. Então, ainda tem muitos gaps, ainda tem muitas lacunas, né? É fato, as câmaras municipais são mais próximas, ali, se você olhar o perfil médio do vereador, é mais próximo da população. Mas ainda há muitas lacunas, ainda há muito que avançar em termos de representatividade de fato, né? Agora, há uma percepção entre os cientistas políticos que nessa eleição o eleitor rejeitou os outsiders. Que na argumentação, tem uma argumentação em contrário, que diz que houve muita renovação, uma renovação significativa nas câmaras de vereadores. Em BH, inclusive, foi quase 60%, teve algumas capitais que superaram os 60%. Né? Qual a sua opinião sobre isso? Né? Quando eu vejo essa discussão, eu fico pensando o que é realmente ser um outsider e o que é a retórica, aqueles que usam a retórica do outsider, e até que ponto isso tem a ver com essa discussão, né? Quanto ele se outsider é ou não importante. Isso aí é algo que eu acho que a gente ainda não tem condições de avaliar. Assim, eu, pelo menos, eu não teria segurança para fazer uma afirmação dessa. Existia uma expectativa, acho que isso também tem a ver com a pandemia, né? De que a pandemia ia lançar luz aí sobre a importância da experiência, né, da capacidade de gestão, da capacidade de liderança, mostrando os custos, né, e as consequências que podem advir quando você tem ali à frente do município alguém sem nenhuma experiência na política, né, sem capacidade de liderança, de negociação, que não conhece a máquina pública. Então, existia, sim, essa expectativa, né, de uma valorização da gestão, o que para muita gente era visto até como uma valorização da política, em contraposição a todo esse discurso antipolítica que a gente tem visto aí, né, que em 2016 levou uma renovação recorde nas prefeituras no país, né? Eu ainda não sei exatamente dizer, porque tem isso que você falou, Vitor. O que é o outsider, né? É aquela pessoa que nunca concorreu a um cargo eletivo, mas isso não quer dizer que não tem experiência política. Ela pode ter ocupado cargos não eletivos. Nós estamos falando de trajetória efetiva, nós estamos falando do discurso, da mensagem. Então, eu acho que é algo ainda para a gente refletir, para a gente analisar o perfil dos eleitos, né? O que eu acho que de fato ocorreu, e isso aí, se a gente analisa o resultado pelos partidos, isso eu acho que dá para a gente dizer, é que a direita tradicional e o centro parece que recuperaram fôlego nessa eleição, né? Recuperaram um espaço que vinham perdendo justamente em função de todo esse discurso contra a velha política, esse discurso antipolítico. Então, a gente tem algumas evidências de que esses atores estão se reposicionando agora. Agora, contra esse argumento da renovação nas câmaras, né, um alto índice de renovação, as câmaras são uma porta de entrada, né? Você mesmo estava dizendo, tem menos barreiras, né, então seria, digamos, natural que o nível de renovação fosse alto, né? Independentemente desse discurso de velho, é onde entram os novatos, né? Pois é, a questão da renovação, a ciência política realmente ela lida com isso de uma maneira muito curiosa, porque por um lado isso é bom, né? Porque renovação é o quê? Oxigenação do sistema político, possibilidade de novas pessoas estarem exercendo o cargo, e novas pessoas significam novos interesses, novas questões, novas bandeiras, novas identidades, né? Por outro lado, renovação demais pode ser sintoma também de algo ruim, que pode ser de uma insatisfação do eleitor, ou seja, imagina, uma enorme renovação da Câmara, isso é o eleitor punindo aqueles que exerceram o mandato, demonstrando que ficaram insatisfeitos, né? E ainda tem uma preocupação também com a questão da profissionalização, que é justo isso que a gente estava dizendo, assim, o vereador, assim como qualquer outro legislador, ele precisa de um certo tempo ali, né, no exercício do mandato, para ele aprender, para ele entender como é que a coisa funciona e
de repente, desenvolver certas competências, qualidades, até que vão ser importantes para um bom exercício do mandato. Via de regra, isso é o que acontece com todas as áreas, né? Em qualquer tipo de ofício, digamos assim, né? É um equilíbrio sutil, ou seja, a gente precisa de certa profissionalização, mas também a gente precisa de oxigenação, obviamente, no sistema político. Não dá para ficar as mesmas pessoas, os mesmos grupos, as mesmas famílias eternamente. Né? As instituições precisam estar abertas às mudanças que vão acontecendo na sociedade. Do seu ponto de vista, qual que é a importância do poder local, e essa também é uma questão que costuma vir sempre à baila ao se discutir eleições municipais, a importância do poder local para o jogo político nacional? O que é dado e o que não é dado, né, nas eleições municipais, na sua opinião? Eu acho que importa bastante. Assim. Eu tendo a não gostar muito de resumir a eleição municipal só como uma jogada no grande jogo das eleições nacionais, porque eu acho que ela tem uma importância em si, né? Mas é inegável que ela conta no jogo da política nacional. Né? Mesmo as eleições sendo separadas, não é isso? A gente sabe que agora a eleição municipal, no meio do mandato do presidente, é uma espécie de um teste, né, do capital político do presidente, da sua aprovação. É um momento que partidos, que políticos também vão testar, vão dimensionar o tamanho do seu capital político, vão estabelecer novas alianças, vão começar a preparar terreno para daqui 2 anos. Né? Isso é importante. Então, não dá para negar. Né? É por isso que muita gente, né, pega a eleição municipal ali como uma espécie de um ensaio, buscando ali pistas, alguma coisa que a gente pode antecipar sobre o que vai acontecer daqui 2 anos. Né? Quais são os partidos que estão mais fortes, quem perdeu, quem ganhou. Porque, de fato, o jogo, né, daqui nos próximos 2 anos, ele vai ser jogado agora a partir dessa correlação de forças que está agora se estabelecendo e que a gente vai ter certeza agora, né, com o segundo turno. Não quer dizer que não possa mudar daqui até lá, mas muito das condições vão se dar aí. Porque os prefeitos, eles são cabos eleitorais muito importantes, tanto para os candidatos a deputado estadual, deputado federal, não para todos eles. Nem todos os deputados dependem muito daquele prefeito. Mas a gente sabe que os prefeitos, eles têm esse papel. Né? Ele é a figura mais notável no município, então aquele candidato que ele apoia, aquele candidato para o qual ele vai pedir voto, né? Aquele candidato para o qual ele vai dar os créditos por aquilo que foi feito no município. Existe toda uma disputa em torno de crédito, não é isso? Vai uma obra para o município, aquele município tem 2, 3 deputados, eles vão brigar para falar, não, fui eu que trouxe, mas foi a minha influência. Então, o prefeito conta muito. E como os deputados, os governadores, os presidentes sabem disso, eles depositam aí energia na eleição municipal. Agora, você se referiu aí ao fortalecimento de uma direita tradicional e do centro, né, pelos resultados que nós estamos vendo, os partidos, né, os personagens que alcançaram aí o primeiro turno ou passaram para o segundo turno, então é em cima disso que, naturalmente, o comentário. Quando se fala em direita tradicional e centro, a gente imediatamente se remete no Congresso Nacional ao Centrão. Né? Como é que você imagina que o presidente da República, que está dependendo, a base dele hoje tem sustentação, nesse Centrão, é bem verdade que esse Centrão não é composto só dessa direita tradicional, é um pouco mais amplo, você tem os partidos que estão mais à direita, mais radicalizados à direita, mais alinhados, inclusive com o bolsonarismo. Mas como é que você imagina que o movimento que Bolsonaro vai fazer, e se vai fazer, na direção desses grupos, desses partidos? Difícil tentar antecipar o movimento do presidente Bolsonaro. Nós estamos falando com vistas a 2022, naturalmente, porque ele está sempre perseguindo a reeleição. Não é? Eu penso assim, que o Centrão é um bloco muito heterogêneo, né? E o sistema partidário brasileiro é o sistema mais fragmentado do mundo, né? A gente pega a Câmara dos Deputados hoje, é a Câmara mais fragmentada da história de todas as democracias. A quantidade de partidos que tem ali é algo que vai ficando muito difícil para a gente tornar aquilo inteligível, né?
Agora, isso que, né, que a gente chama de centrão é algo muito heterogêneo. Que medida que as vitórias desses partidos do centrão revertem para o presidente Bolsonaro? Isso é algo muito difícil de avaliar, eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu acho que se a gente olha, né, para a literatura sobre política no Brasil, a gente vê lá muito aquela ideia do governismo, de que os prefeitos são governistas, eles tendem a apoiar o governo de plantão, porque a grande maioria dos municípios dependem de recursos que vêm do governo federal, então eles vão ser sempre a favor do governo que está ali, né? Só que eu acho que depende, né? Eu acho que eu tenho falado assim, o governo Bolsonaro tem tido uma relação muito hostil com os prefeitos, né? Ele não atendeu a várias demandas que os prefeitos apresentam, demandas importantíssimas dessa questão do Pacto Federativo. Os prefeitos eles estão sempre se queixando de que os municípios têm muitas responsabilidades e têm pouco recurso. Isso é uma pauta histórica, né, que eles vocalizam por meio das associações de municípios e de prefeitos, né? O presidente fez uma série de promessas nesse sentido, por ocasião da reforma da Previdência, para buscar o apoio dos prefeitos, para os prefeitos pressionarem os deputados a votarem a favor, e depois nada disso avançou, né? Durante a pandemia, essa relação de hostilidade piorou. Então, eu tenho minhas dúvidas se as vitórias do Centrão vão serem revertidas a favor do Bolsonaro, e mesmo dessa direita, porque eu acho que hoje essa direita ela já está começando a se fragmentar e tem uma série de disputas aí nesse interior. Eu acho que podem começar a aparecer aí outras figuras que vão disputar. Eu não acho que naturalmente um crescimento da direita é um fortalecimento do Bolsonaro, não, né? Eu acho que isso está em aberto. Essa insatisfação dos prefeitos, isso pode eventualmente atrapalhar também essa relação? Uma vez que essas lideranças que estão lá no Congresso, esses representantes que estão no Congresso, eles estão representando muitos prefeitos lá, não é? Então, a insatisfação pode se manifestar, e a gente sabe que se manifesta na hora de aprovar o que é do interesse do Executivo, não é? Você acredita que isso pode ser um fator, não, de dificuldade para o Bolsonaro? Eu acho que isso é um jogo muito complexo, né? E aí tem um enorme debate na ciência política a respeito disso. Se os deputados, quando eles votam, quando eles tomam as suas decisões, se eles estão de olho nos prefeitos, nos governadores, nos seus estados, né? Ou se eles estão se comportando em função dos seus partidos. É claro que, e assim, muitos dos diagnósticos que a gente tinha, que costumavam funcionar para a gente entender a política brasileira há uns anos atrás, hoje já não funcionam tão bem, né? Porque a gente teve uma enorme reconfiguração aí no cenário, né? Ou seja, o PSDB, que era um partido, era um protagonista nas eleições presidenciais, né? Está experimentando uma enorme decadência agora nas eleições municipais, não foi diferente. Então, assim, eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, né? Você vê que os prefeitos não conseguiram fazer avançar essa pauta, né? Eu não sei se os deputados são porta-vozes dos prefeitos em primeiro lugar. Eu acho que eles buscam agradar os prefeitos e tem várias formas de fazer isso. Não é só, às vezes, por um projeto de lei, às vezes, um tratamento especial, você ajudar a resolver uma questão burocrática. São vários mecanismos aí pelos quais eles vão cultivando esses apoios, né? Então, é isso. Eu acho que tem uma disputa muito grande aí. Se você olha até para a própria, vamos dizer, ultradireita, que a gente tenderia já a associar automaticamente a Bolsonaro, eu acho que tirando republicanos, que é o partido dos filhos dele, e tem uma ligação forte, né? Talvez o Patriota, mesmo o PSL, né? Da maneira como o presidente saiu do partido, né? Uma vitória hoje do PSL, o PSL triplicou o número de prefeituras. Tudo bem que não ganhou em nenhuma capital, foram municípios pequenos. Mas será que uma vitória do PSL é fortalecimento do Bolsonaro? É essa que eu acho que é a grande questão que a gente precisa entender agora. Pois é, isso aí leva uma outra questão, que é a capacidade das lideranças, como é o caso do Bolsonaro, e também do ex-presidente Lula, de influir no jogo municipal, né? Houve em relação, especialmente, a mídia e os cientistas políticos estão fazendo uma leitura de que ele fracassou. Perdeu, se levar em conta numericamente os nomes que ele apoiou,
ele teve um mau resultado, a maioria não conseguiu se eleger, não é? Tem um percentual muito pequeno. Por outro lado, ele só apontou o quanto isso realmente diz dessas lideranças, né? Tanto ele quanto o ex-presidente Lula também. O ex-presidente Lula teve um bom resultado com a candidata no Recife, a Marília Reis, não é? Que deu um salto depois que ele fez um apoio, fez um vídeo. E agora está no segundo turno. Pois é, e foi para o segundo turno depois de um crescimento rápido. E como é que você vê a efetividade desses apoios, considerando que nós estamos falando de disputa local? E esses personagens são personagens fora da disputa local, não é? Se a gente olha, né, para trás, o que a gente vê, durante o governo Fernando Henrique, o PSDB aumentou muito o número de prefeituras. Depois, durante o governo do PT, nos 2 mandatos do Lula, no primeiro mandato da Dilma, o PT multiplicou o número de prefeituras. E em 2016, que foi o ano do impeachment da Dilma, o PT levou aquele tom que a gente sabe, né, uma decadência enorme. Então, sim, eu acho que o presidente ele é um cabo eleitoral muito importante. Um presidente bem avaliado, tá certo? É uma figura que os prefeitos, os candidatos a prefeito disputam assim, acirradamente quem que vai colar mais a imagem com o presidente. A mesma coisa acontece com o governador. Eu me lembro de uma época em que o Aécio estava governador de Minas, no auge da popularidade, coincidiu com o momento que Lula também estava no auge da popularidade, e no interior, vários candidatos a prefeito queriam dizer, eu sou Aécio e sou Lula. E eles disputavam quem que era mais próximo, quem que tinha um apoio. Então, importa, né? O Bolsonaro optou por não se envolver na eleição municipal, já tinha dito lá atrás que não se envolveria, chegou a manifestar apoio para candidatos em 5 capitais. Só no Rio de Janeiro e em Fortaleza, os candidatos, né, que tiveram apoio dele agora estão no segundo turno, né? Os outros candidatos que, no apagar das luzes, ele declarou apoio, depois apagou o post que ele fez no Facebook, né? Fracassaram, né? Ele teve uma enorme derrota pessoal. O Carlos Bolsonaro, filho dele, teve menos votos nessa eleição do que em 2016. Então, eu acho que sim, tem vários indicadores de que o Bolsonaro saiu enfraquecido dessa eleição, né? O que eu não sei, esse daí se a gente pode concluir que a ultradireita, tá certo? Que essa direita conservadora está enfraquecida, porque é um pouco isso que eu tenho tentado refletir, sabe? Porque o Bolsonaro, ele também é um sintoma, né? Ele não é a causa disso tudo, ele também é um sintoma de uma mudança no perfil ideológico da população brasileira. Então, eu estava vendo recentemente, desculpa, Vivian, pode falar. Não, conclui. Não, eu estava vendo, inclusive, uns dados, né, que eu recebi, mostrando, por exemplo, o desempenho das polícias, né, dos candidatos ligados às forças de segurança, porque a gente tende a ver aí também um certo efeito Bolsonaro, né, um discurso conservador, de lei e ordem, toda essa coisa do populismo penal, etc. E aí, se você olha para os candidatos que foram bem-sucedidos agora, tá certo? Das polícias, das Forças Armadas, eles não estão só nos partidos de ultradireita, não. Eles estão em partidos de centro, eles estão nos partidos da direita tradicional e eles estão em partidos de esquerda também. Então, é um pouco isso. Eu acho que tem um movimento aí também dessa direita tradicional e do centro ir ocupando e disputando um pouco o espaço, né, dessa ultradireita que se fortaleceu no Brasil nos últimos anos, né? E é um quadro bem complexo aí para a gente compreender, para a gente desvendar, né? Os evangélicos eu ainda não tive a oportunidade de ver de analisar os dados, porque nós tivemos um recorde de candidaturas nas quais as pessoas usavam, né, um título religioso lá no nome de urna, mas eu ainda não consegui ver os resultados. Eu acho que a mídia como um todo, dos cientistas políticos e a mídia como um todo, ainda não tiveram tempo de fazer, ainda não deu para fazer realmente uma análise que seja conclusiva, não é que seja séria, é pouco tempo. Falando sobre candidatos e candidatas trans que tiveram uma
aparição relevante, né, em algumas capitais. Nós temos o caso aqui emblemático da Duda Salabert, que foi eleita, é vereadora, é uma professora, né, e uma defensora da causa LGBT. Como é que você vê esse momento, não é? O que significa isso no poder local especificamente? Nós sabemos que nós temos uma sociedade bastante conservadora, né, de uma forma geral, e ao mesmo tempo a emergência desses novos atores políticos, né? Como é que você vê essa convivência aí? Eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que é isso, é ampliar a diversidade. A Duda Salabert realmente foi um fenômeno, né? Foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Mais de 37 mil votos, né? Uma votação fenomenal. Em São Paulo, foi eleita a primeira mulher trans negra para a Câmara Municipal em São Paulo. Então, a gente tem muitos casos assim que eu acho que tem uma dimensão simbólica muito importante, né? Porque nós estamos falando de grupos que estão sujeitos a muitas violências, né? De todos os tipos de violência física. O Brasil tem dados tenebrosos a respeito de violência contra minorias sexuais, né? Assim contra mulheres também. Então, eu acho que é muito importante diversificar essas vozes, essas perspectivas na Câmara Municipal, né? São pessoas que estão indo para expandir mesmo e levar uma agenda que ninguém mais vai levar, né? Que é isso que eu costumo dizer, quando a gente fala, a mesma coisa quando a gente fala de representação de mulheres, né? As grandes conquistas em termos de direitos e políticas públicas para as mulheres vieram das mãos de mulheres, ativistas, militantes que conquistaram espaço na política institucional, e a mesma coisa vai ser com minorias sexuais, com negros, com indígenas, né? Eles precisam ocupar esses espaços. A política não pode ser feita na ausência de todos esses grupos, né? Porque simplesmente isso não traduz toda a diversidade da sociedade brasileira. No caso dos negros, em que pese que eles são maioria no país, teve aí uma evolução interessante, uns dados que mostram alguma evolução. Nessa eleição, 32% dos eleitos se apresentam, não é, oficialmente como negros ou pardos. Então, alguma evolução em relação ao passado. Diferente do caso da mulher, né? Que nós vimos aí um percentual insignificante de avanço. Isso existiu uma expectativa, né, desse avanço devido à mudança na legislação. Foi a primeira vez que se aplicou a regra de que os partidos têm que reservar uma parcela do fundo partidário, né, para as candidaturas negras e para as candidaturas femininas. Então, já tinha uma expectativa de que haveria um avanço, né? Se eu não me engano, acho que agora no primeiro turno dos prefeitos eleitos, o prefeito de Salvador, ele se declara como par, né? Mas agora para o segundo turno é uma minoria, né? Então, você vê, se você pega as maiores cidades do país e as capitais, né, ainda né, são minoria. As eleições ainda são a expressão dos nossos problemas, né, raciais. Não tem como, é um país extremamente desigual, né? Isso vai se refletir nas instituições políticas. Então, ainda aqui na Câmara Municipal, né, a gente ainda possa ter esse perfil um pouco mais diversificado. E eu acho que essa eleição ela marcou um pouco isso, né? Justamente dessas candidaturas de mulheres negras, de mulheres com fortes laços com movimentos sociais, em defesa dos direitos humanos, uma série de pautas que a gente sabe que no governo Bolsonaro têm sido muito atacadas, né? E, enfim, eu acho que nesse sentido, eu também acho que nesse sentido também é mais uma derrota do Bolsonaro, né? Acho que toda essa visibilidade desses grupos, dessas pautas, eu acho que isso é super importante. Marta, muito obrigada por nos atender, por essa boa conversa. Eu que agradeço, Vivian. Foi ótimo, também gostei.
Eu conversei com Marta Mendes. Marta é cientista política e coordenadora do NEPOL, o Núcleo de Estudos sobre Política Local da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez uma análise para a gente a propósito das eleições municipais, sobre um cenário que essas eleições trazem, não só nos municípios, no comportamento, nas escolhas que faz, mas também para a política nacional. Obrigada outra vez. Até. Até.